Seja f uma função cuja derivada f' de domínio R é definida por f' de x igual a x menos seno de 2x. Determina o valor de limite de f de x menos f de π sobre 2 sobre 2x menos π quando x tende para π sobre 2. Esta é a 6.1, eu vou começar por resolver a 6.1 e ainda no mesmo vídeo resolverei também a 6.2. Começando então aqui pela 6.1. Bom, estamos numa questão que notoriamente trabalha com a função derivada de uma determinada função f. Temos aqui f', temos até a sua expressão analítica e ao mesmo tempo temos um limite. Aliás, é o que nos estão a pedir aqui nesta linha, é o valor aqui de um determinado limite. Bom, quando assim é, quando nós temos numa questão derivada com limite, devemos pensar na definição de derivada. Porque a definição de derivada é dada por um limite, não sei se se recordam, mas eu vou aqui relembrar. Vou até escrever a definição de derivada num ponto genérico qualquer para um ponto x de abscissa x0. Será então assim, f' de x0 é igual ao limite. Até temos duas formas de ver este limite. Uma forma que trabalha com h a tender para 0 e outra que trabalha com o x a tender para x0. Eu vou trabalhar então com essa do x a tender para x0. Temos então no numerador f de x menos f de x0 a dividir por x menos x0, x menos x0, quando x tende para x0. Esta é então a definição de derivada no ponto de abscissa x0. Podem ver lá em explicamat.pt na aula de derivadas, introdução às derivadas. Bom, se eu trabalhar esta definição para no ponto de abscissa π sobre 2, estou a falar do π sobre 2 porque eu olho para aqui, tenho aqui x a tender para π sobre 2, tenho aqui no numerador f de x menos f de π sobre 2, por isso vou trabalhar esta definição para quando x0 assume o valor π sobre 2. Okay? Então temos f' de π sobre 2, por definição, nós sabemos que é igual ao limite de f de x menos f de π sobre 2. Isto é uma revisão que eu estou aqui a fazer, ok? À definição derivada num ponto. Sobre x menos π sobre 2, quando x tende para π sobre 2. Okay? Bom, então o que eu fiz aqui foi apenas um relembrar da definição e o que nós devemos ter presente é que se estamos numa questão onde por um lado temos derivada, por outro lado temos limites, claro que devemos pensar aqui na definição derivada. Ora, se nós tivéssemos em mente então esta definição, conseguimos olhar para este limite e olhar para aqui e ver algumas, pelo menos fazer uma comparação aceitável, não é? Por exemplo, no numerador até já temos a mesma coisa. O x está também aqui a tender para π sobre 2. Por isso nós vamos resolver este limite, que nos é aqui apresentado, procurando trabalhar com a definição derivada. Porque reparem uma coisa. Se eu conseguir escrever este limite que aqui tenho, vou até colocar aqui um igual e vou fazer já aqui uma simplificação. Portanto, eu posso escrever este limite desta forma, f de x. Agora é como se eu tivesse um limite notável. É como se tivesse um limite notável para trabalhar, porque eu sei quanto é que dá, consigo saber quanto é que dá este limite aqui, por definição. Vamos já perceber como. Vou só colocar aqui o 2 em evidência no denominador. Coloco o 2 em evidência porquê? Porque eu preciso de ver este limite aqui. E aqui tenho x menos π sobre 2. Ora, se eu colocar aqui o 2 em evidência, fica exatamente aqui com x menos π sobre 2. Ótimo! Reparem que se fizessem aqui a distributiva, obteríamos o que temos aqui atrás. Bom, então a questão é esta. Este 2 que está aqui a multiplicar pode passar para trás do limite e ficamos com o meio, limite, portanto este x está aqui a tender para π sobre 2, ok? f de x menos f de π sobre 2 a dividir por x menos π sobre 2 quando x tende para π sobre 2. E agora praticamente está resolvido, porque este limite, que nós por definição sabemos que é igual a f' de π sobre 2, podemos ir buscá-lo aqui à derivada. Ou seja, se eu souber quanto é que é o f' de π sobre 2, também sei este limite, porque são iguais, não é? E então vou ali à definição de derivada, vou até fazer aqui em cima neste cantinho, ok? E vou aplicar aqui f' de π sobre 2, ou seja, vou substituir na expressão da derivada o x por π sobre 2 e ver quanto é que dá.
Fica então π sobre 2 menos seno de 2 vezes π sobre 2. Vamos simplificar. Ficamos com π sobre 2 menos seno de π. Reparem que este 2 a dividir com este 2 dá 1. Ou seja, vai dar aqui π sobre 2 menos... E o seno de π, quanto é que dá? Bom, seno de π dá 0. π sobre 2 menos 0 dá π sobre 2. Ou seja, conclusão, f' de π sobre 2 dá π sobre 2. Bom, mas f' de π sobre 2 é igual a este limite. Então, onde eu tenho aqui este limite, que é igual àquele, posso colocar π sobre 2. Ok? E fica resolvido. Portanto, aqui temos 1 sobre 2 vezes π sobre 2, que vai dar 1 vezes π dá π, 2 vezes 2, 4. Bom, então o limite que nos foi pedido, determina o valor deste limite, é π sobre 4. Bom, agora vamos então a 6.2. E a 6.2 diz o seguinte: estuda o gráfico da função f quanto ao sentido das concavidades e quanto à existência de pontos de inflexão em menos π sobre 2 a π sobre 4, recorrendo a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. Bom, estudo das concavidades e pontos de inflexão. Já sabemos, segunda derivada. É a segunda derivada que nos que nos vai permitir fazer esse estudo. Então, eu vou fazer a segunda derivada, mas para isso preciso derivar apenas, mais uma vez, esta derivada. Já tenho aqui a primeira derivada. Eu pretendo obter a segunda derivada e por isso o que eu vou fazer é derivar uma vez esta função. Ao derivar uma vez esta função, obtenho a segunda derivada. Por isso eu aqui só vou colocar uma linha, ok? Porque esta que está aqui dentro de parênteses já é a primeira derivada. Bom, então tenho aqui a derivada de uma adição ou subtração. Vou derivar a derivada de x menos a derivada de seno de 2x. Vamos derivando, ok? Agora a derivada de x dá 1. Menos a derivada do seno, vamos derivar o que está lá dentro. Portanto, 2x derivada vezes o cosseno do que está lá dentro. A derivada do seno passa a cosseno, não é? Derivando o que está lá dentro. E agora a derivada de 2x dá 2. Portanto, fica aqui 1 menos 2 cosseno de 2x. Ok? Bom, o que é que precisamos de fazer agora? Aliás, vou até escrever aqui à frente, porque ainda cabe. 1 menos 2 cosseno de 2x. E assim ganho aqui este espacinho, porque pode ser importante, uma vez que ainda vamos fazer a tal tabela para ajudar no estudo das concavidades e podemos precisar aqui de espaço. Bom, então faltam os zeros. Vou agora determinar os zeros da segunda derivada. f duas linhas de x igual a 0. Bom, vamos ter aqui uma equação trigonométrica, não é? Vamos então colocar 1 menos 2 cosseno de 2x igual a 0. Vamos isolar aqui a função trigonométrica, cosseno de 2x, deixá-la sozinha aqui no primeiro membro. Então, para isso é fácil, basta passarmos o 1 primeiro para o segundo membro, para a operação inversa, e fica menos 1. E agora podemos multiplicar até tudo por menos 1, e ficamos com 2 cosseno de 2x igual a 1. Agora este 2 que está aqui a multiplicar passa para a operação inversa, para o segundo membro, para a operação inversa. Portanto, cosseno de 2x igual a 1 sobre 2. E agora aqui vamos fazer a tal leitura para retirarmos a variável aqui dentro do cosseno. O cosseno desta amplitude é igual a 1 meio. Qual é a amplitude onde o cosseno dá 1 meio? Vou relembrar aqui muito rapidamente o círculo trigonométrico para nos ajudar a continuar esta equação. Nós temos aqui o eixo dos cossenos. E há uma coisa que nós sabemos, porque está tabelado. Sabemos que o cosseno de π sobre 3, isto é o valor que está tabelado, o cosseno de π sobre 3 dá 1 meio. Okay? Então reparem na seguinte lógica. Se o cosseno desta amplitude de 2x é igual a 1 meio, será que faz sentido dizermos que este 2x pode ser π sobre 3? Faz, porque nós sabemos que em π sobre 3 o cosseno dá 1 meio. Então, se o cosseno de 2x é igual a 1 meio, este 2x pode ser igual a π sobre 3. Bom, mas tem mesmo de ser π sobre 3? Não, pode andar aqui a dar voltas completas e ser um ângulo cujo lado de extremidade cai aqui no π sobre 3. Portanto, vamos colocar aqui mais 2kπ.
Bom, e agora eu pergunto, mas terá mesmo de ser aqui, de cair aqui para o cosseno dar um meio? Não, pode ser em outros locais, ou seja, vamos colocar aqui um ou e ver a outra solução. Há aqui também uma amplitude, cujo cosseno também dá ali um meio. E esta amplitude é menos π sobre 3, porque há aqui uma simetria, não é? Estas amplitudes são, portanto, têm valores simétricos. Se aqui é π sobre 3, aqui é menos π sobre 3. Bom, e por isso temos de colocar também essa solução ali. Ou seja, aquele 2x, que é o que está dentro do cosseno, não é só o x, é o 2x, pode ser também menos π sobre 3, mais 2kπ, porque também pode andar aqui a dar voltas completas e cair aqui com o lado de extremidade. Isto para k pertencente a z. Ok? Bom, e agora é uma questão de resolvermos em ordem x. Este 2 vai passar a dividir e reparem que ficaria assim, x igual a π sobre 3 a dividir por 2. Mas eu depois ia fazer aqui o produto dos extremos pelos meios e este 2 vai multiplicar por 3 e fica 6. Ok? Por isso eu vou pegar e vou já colocar ali 6. Vai ficar x igual a π sobre 6 mais kπ. Reparem, este 2 vai dividir por 2kπ, portanto ficaria 2kπ a dividir por 2, o 2 corta com o 2 e ficamos com kπ. Aqui vai acontecer algo idêntico, portanto menos π sobre 6 mais kπ, pela mesma razão, k pertencente a z. E agora o que precisamos é de encontrar as soluções, porque reparem o que é que diz aqui no enunciado. Nós estamos a trabalhar neste domínio, não é? De menos π sobre 2 a π sobre 4. Bom, então eu vou até aqui dar uma visão primeiro no círculo, porque estas geralmente ajuda estas visualizações aqui no círculo, mas poderíamos sempre dar valores aqui a k, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e por aí, para encontrarmos as soluções, ok? Mas às vezes, observando aqui no círculo, ficamos logo com uma ideia. Reparem, o menos π sobre 2, portanto vamos de menos π sobre 2 até... agora, menos π sobre 2 até π sobre 4. π sobre 4 está por aqui, ok? π sobre 4. Vamos daqui até aqui. Só nos interessa neste intervalo, ok? Daqui para aqui. Bom, e nós temos aqui o π sobre 6 mais kπ, o menos π sobre 6 mais kπ. Reparem, é do π sobre 6 e depois anda de π em π. E onde é que está o π sobre 6? O π sobre 6 está aqui, ok? É daqueles que são tabelados, que é o menor de todos, aqui no primeiro quadrante. E o menos π sobre 6 está aqui. O menos π sobre 6 está aqui. Ok? Bom, então nós vemos perfeitamente, se depois as outras soluções são obtidas a partir destas de π em π, as outras estarão fora já. Uma vai estar aqui, outra vai estar para ali, porque estamos a adicionar de π em π. Bom, então são só estas duas mesmo. Reparem, quando vamos de menos π sobre 2 até π sobre 4, encontramos aqui o menos π sobre 6 logo e depois o π sobre 6. E elas, portanto, resultam da substituição aqui de k por 0. Portanto, é isso que eu digo, nós poderíamos... Portanto, daqui para aqui vamos considerar então só que x pertence de menos π sobre 2 a π sobre 4, ok? E por isso ficamos com x igual a menos π sobre 6 ou x igual a π sobre 6. Isto para k igual a 0. Substituímos aqui o k por 0 é o que vai dar. E depois poderíamos substituir o k por 1, o k por menos 1 e víamos que realmente já estava fora deste intervalo. Vou escrever aqui de novo. E portanto não continuaríamos e ficávamos só com estas duas soluções. Bom, falta agora só dar a resposta, e para dar uma resposta mais consistente ou para vermos melhor o que estamos a fazer, vamos então visualizar numa tabela, como é habitual. Portanto, até aqui π sobre 4. Vou então fazer aqui numa tabela para melhor ver as concavidades e pontos de inflexão. Vamos organizar o que obtivemos aqui numa tabela, que já conhecemos estas tabelas, penso eu. Penso que será do conhecimento geral. Portanto, a tabela vai de menos π sobre 2 a π sobre 4. E depois aqui pelo meio iremos ter então estes dois zeros, o menos π sobre 6 e o π sobre 6. Ok? E então aqui vamos ter, já agora termino a tabela também aqui a azul, faço aqui mais uma linha. E agora vou preencher. A estrutura da tabela é sempre esta,
Vamos ter então aqui f duas linhas, vamos ter aqui f, aqui então menos π sobre 2, não definido ou sem significado, não definido, não definido. Aqui π sobre 4, não definido, não definido. Temos então aqui menos π sobre 6, menos π sobre 6. Fiz aqui as células um pouco apertadas, mas pronto, agora vou tentar desarrascar assim, ok? Menos π sobre 6. Aqui π sobre 6. Portanto, a segunda derivada anula-se aqui, anula-se aqui. Vamos agora ver o sinal da segunda derivada, aqui à esquerda do π sobre 6 e depois à direita. Ora, entre menos π sobre 2 e menos π sobre 6, nós temos, por exemplo, o menos π sobre 4. Vamos então à segunda derivada, que está onde? Que está aqui. Okay? Esta é a segunda derivada. E podemos substituir aqui este x por um valor entre menos π sobre 2 e menos π sobre 6, que pode então ser o menos π sobre 4, que eu disse há pouco. Se colocar ali menos π sobre 4 no lugar do x, fica menos π sobre 2. Cosseno de menos π sobre 2 dá 0, portanto isto vai dar aqui positivo. Podem fazer na calculadora, ok? Ou até com o gráfico. Podem ver o gráfico na calculadora. Bom, aqui diz sem utilizar a calculadora, mas poderiam, portanto não é preciso escrever, não é? Nós precisamos é colocar aqui os sinais corretos para darmos a resposta correta. Entre menos π sobre 6 e π sobre 6 temos o 0. Temos o 0, ok? Se colocar ali 0 no lugar do x, ficamos com um cosseno de 0 que dá 1. Ficamos com 1 menos 2 que dá negativo. Então aqui é menos. E entre π sobre 6 e π sobre 4 é que não temos nenhum valor tabulado, mas podemos colocar o π sobre 5 ali e fazer na calculadora os cálculos numéricos, ok? E vai dar positivo. Então temos a concavidade voltada para cima, para baixo e para cima. Temos então aqui ponto de inflexão, ponto de inflexão. Temos aqui ponto de inflexão. Então agora vamos dar só a resposta, ok? O gráfico de f tem concavidade isto agora fica um pouco chato estar a escrever aqui com esta caneta do vídeo, mas já agora vou dar a resposta completa. Tem a concavidade voltada para cima em portanto, para cima em menos π sobre 2 a menos π sobre 6. No menos π sobre 2 obrigatoriamente é aberto. No menos π sobre 6 pode ser aberto ou fechado. São aceitas as duas respostas aqui, ok? Vou colocar fechado, mas se colocassem aqui aberto também dava. E em π sobre 6 a π sobre 4. π sobre 6 também pode ser fechado ou aberto. No π sobre 4 obrigatoriamente aberto. E concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para baixo em menos π sobre 6, menos π sobre 6 a π sobre 6. Também podia ser aqui aberto ou fechado, ok? Eu vou colocar aqui fechado. Bom, pontos de inflexão. Tendo, vírgula, tendo pontos de inflexão, pontos de inflexão em x igual a menos π sobre 6, porque reparem, mudou de concavidade, não é? Estava com concavidade voltada para cima, ficou voltada para baixo. Depois estava voltada para baixo, ficou voltada para cima. E em x igual a π sobre 6.